Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 22 de outubro de 2020 e o título é Essa Tal Felicidade. Vivemos em busca da tão sonhada felicidade. No entanto, provavelmente só vamos entender o que é felicidade depois de um certo tempo de caminhada. Quando, após uma trajetória percorrida, olhamos para trás e percebemos que a felicidade é feita de momentos. Cada conquista, cada luta, cada derrota, sofrimento, dor, suor, lágrimas, sorrisos, gargalhadas, são momentos que fazem parte da construção da nossa felicidade. A felicidade é como uma colcha de retalhos, com todo tipo de estampa, alegres, tristes, coloridas, sombrias. Cada retalhinho representa uma escolha. Todos os dias, ao abrirmos os olhos, já estamos fazendo uma escolha. Cada respiração é uma escolha, e a cada decisão estamos direcionando nossa vida. Em questão de minutos, podemos mudar o rumo da nossa história. Muitas vezes irão nos julgar, criticar, outras vezes seremos aplaudidos, apoiados, mas o que importa é que o caminho a ser percorrido é único e exclusivamente de cada um. A felicidade é uma construção individual que pode tocar outras vidas, mas sem interferências. Cada coxa de retalhos é exclusiva, única. Não existem duas iguais, assim como nossas digitais. É como a estrutura de escrita conhecida por, abre aspas, jornada do herói. Existem aliados, vilões, desafios, mas a jornada pertence ao protagonista. O sucesso ou fracasso dependem de suas escolhas. Se vitorioso, recebe o prêmio. Se fracassar no intento, ganhará o aprendizado. No final, constatamos que não há perdas, pois, como dizem, o que não é bênção é lição. E essa tal felicidade é o resultado das nossas bênçãos e das inúmeras lições. Ela é conquistada diariamente entre lágrimas e sorrisos. Ela não nos espera no futuro e nem ficou nas lembranças do passado. Ela é o agora, presente em cada instante. Ela também não pode ser buscada fora, pois ela nasce e cresce em um lugar único, especial e exclusivo, no lado esquerdo do peito. Então, vamos lá. Muita gente, né? A gente sempre fala, né, que as pessoas ficam buscando a felicidade, né? E há uma certa utopia, né? Uma visão utópica a respeito do que seria essa felicidade, né? Então muitas pessoas acham que a felicidade é um estado de graça constante, a pessoa está sempre sorrindo e em paz, em harmonia, em equilíbrio, e não é isso, né? Como eu falo aqui, para mim, né, na minha opinião, a felicidade ela é construída pelos momentos da nossa vida, por todas as nossas escolhas, por todas as nossas vivências, todas as nossas experiências. E os momentos de tristeza, os momentos de angústia, os desafios, tudo isso faz parte da construção da nossa felicidade. Porque a nossa felicidade, ela vai sendo construída a partir da nossa maturidade e do nosso entendimento, né, das experiências e da nossa vivência aqui, do quanto a gente aproveita as experiências vividas aqui, do quanto a gente aprende, do quanto as oportunidades de aprendizado são aproveitadas, das lições que a gente tem a possibilidade de buscar e de aceitar, né, através dos desafios que aparecem. Então, tudo isso vai construindo, né, faz parte do combo todo que é a nossa felicidade. Cada pedacinho da nossa vivência, cada momento das nossas experiências aqui, da nossa vida, fazem parte dessa felicidade. E algumas pessoas, elas colocam
expectativa de felicidade em coisas externas, né? Então tem gente que fala, eu só vou ser feliz o dia que eu comprar uma casa, eu só vou ser feliz o dia que eu tiver um carro, o dia que eu me formar na faculdade. Então elas vão colocando, protelando, né, o estado, né, a felicidade, e colocando essa expectativa em realizações externas, em realizações futuras, e deixam de viver todo o processo de construção e de aproveitar todo o aprendizado, que é esse que vai trazer a maturidade, que vai nos fazer entender o que é a felicidade. E cada minuto da nossa vida faz parte, né, dessa colcha de retalhos, como eu falo, que é como se a felicidade fosse justamente o conjunto da obra, né, de todos esses retalhinhos que a gente vai construindo ao longo da vida. E hoje, eu estava assim refletindo sobre algumas questões. Eu estou gravando esse vídeo, vai para o canal amanhã, dia 12 de setembro, hoje é dia 11 de setembro. E justamente hoje eu estava refletindo, né? Hoje é um dia assim que tem uma marca histórica e um evento trágico que marcou essa data, né? Que foi lá o evento lá da queda lá das Torres Gêmeas, né? Nos Estados Unidos, e que foi um acontecimento muito triste, trágico, né? Que ceifou muitas vidas. E eu estava refletindo justamente sobre isso hoje, e encaixa bem nessa questão, porque as pessoas que passam por situações assim trágicas, elas têm que, em algum momento, elas vão ter que parar, né? Assimilar aquela desestruturação momentânea ali, né? E junto com isso também, ontem, dia 10 de setembro, teve um acontecimento assim que, por sinal, eu fiquei muito abalada, muito triste, porque um jovem brilhante, muito inteligente, moderado, que ia nos Estados Unidos, ia nas universidades para debater com a juventude, porque a nossa juventude está muito, hoje em dia, perdida, muito manipulada pelas narrativas, né? Porque houve uma tomada, assim, né? Uma invasão ideológica nas universidades que está deturpando completamente os valores, principalmente os valores de família, né? De compaixão, de empatia, que eles pregam uma empatia falsa, né? Eles se fazem, se descrevem como virtuosos, mas as condutas mostram a verdadeira essência do que eles acreditam, de como eles estão intolerantes. Eles chamam de intolerantes as pessoas que divergem deles, mas eles agem com intolerância. Então, assim, as palavras deles são palavras de empatia, mas as atitudes são totalmente intolerantes e violentas. E justamente uma pessoa que tentava debater, levar o debate, sempre foi uma pessoa respeitosa, não levantava a voz, não entrava em conflito, era uma pessoa que tinha opiniões fortes, né? Ele era firme no posicionamento dele, mas não era desrespeitoso. E justamente a mensagem que ele levava é que se as pessoas parassem de debater, de dialogar, isso levaria à violência. E, infelizmente, a vida dele foi ceifada por alguém que simplesmente discordava da opinião dele. Então, ele perdeu a vida por falar, por se manifestar, simplesmente por isso. E a gente vê, e assim,
é triste a gente ver pessoas que se dizem, que se acham, né, as pessoas boas, que acham que estão lutando pelo bem da humanidade, comemorando uma tragédia, um pai de família, um jovem pai de família de 2 crianças pequenas. Então, e aí eu estava refletindo sobre isso. Então, assim, todas essas pessoas que passam por essas tragédias, apesar de num primeiro momento a vida dar aquela estagnada, que a pessoa tem que se reconstruir, ela tem que assimilar aquela mudança drástica de uma hora para outra na vida dela. Então, é como se ela estivesse ali, né? Naquele momento tivesse que parar e escolher quais os retalhos que ela vai usar para continuar tecendo a colcha de retalhos da vida dela. Então, naquele momento é como se ela estivesse ali com um pano de padrão triste, sombrio, cinza, preto, e ela tivesse que pensar e analisar onde é que ela iria encaixar aquele retalho na colcha da vida dela, sem destruir todo o trabalho feito até hoje e continuar seguindo, tecendo e montando esta colcha. E aí eu fiquei pensando justamente nessas pessoas que passam por essas situações trágicas, como as que marcaram o evento dessa data do 11 de setembro, né? Tantas pessoas perderam entes queridos, e na esposa desse rapaz, que vai ter que seguir a vida com os 2 filhinhos dela, e nessas crianças que vão crescer sem um pai presente. E um pai que era muito amoroso e que valorizava muito a família. Ele falava muito sobre essa questão de família, de fé, uma pessoa totalmente pró-vida, né? Defendia muito o direito à vida de todos os seres humanos. Então, essas pessoas vão ter que reconstruir a vida delas, quer dizer, seguir costurando, né, essa colcha dos retalhos, e elas vão ter que ter esses retalhos mais sombrios, não tão bonitos, que vão ter que harmonizar com o resto desse trabalho que elas vão continuar seguindo, e que no fim da vida e que para deixar no final da vida, né, aquela colcha, aquele trabalho, né, terminado, e de uma forma que as pessoas olhem e falem: poxa, que trabalho incrível, que obra magnífica essa pessoa realizou. Apesar de todas as dificuldades e das peças e de pedaços não tão bonitos, ela conseguiu harmonizar e criar uma obra magnífica e valiosa, e deixar isso, né, para a posteridade. E de uma certa forma, cada colchazinha, né, cada vida que é construída, cada colcha, né, então a minha, a de vocês, a de cada um de vocês, de uma certa forma, elas vão acabar sendo um retalho na vida, né, na colcha da humanidade em geral, né, na colcha universal. Cada um de nós, cada uma das nossas experiências vividas aqui, né, a nossa colcha de tantos retalhos acaba sendo um retalho na colcha da humanidade e do universo. Então é importante que a gente valorize e que a gente realmente entenda que essa tal felicidade, ela é uma construção, ela não é nada que é pronto e acabado. Você não vai chegar num momento e falar, determinar que a partir daquele momento você será feliz. A gente tem que entender que nós somos
felizes pelo simples fato de estarmos tendo aqui a possibilidade e a oportunidade de estar criando uma história. Por mais difíceis que sejam os desafios, como esses que hoje me trouxeram essas reflexões, né, como o acontecimento de ontem, que foi realmente uma coisa que me deixou muito triste, mas o fato da gente ficar triste não quer dizer que a gente esteja infeliz. É um momento, me deixou triste porque, graças a Deus, isso mostra que eu preservo a minha humanidade, a minha real empatia e os sentimentos de compaixão para com as pessoas. Eu não consigo olhar algo assim e simplesmente ficar insensível e falar, não é comigo, está longe de mim, eu não conhecia. É um ser humano valoroso que perdeu a vida de uma forma que não tem como justificar, de uma forma violenta, justamente por aqueles que dizem que pregam o amor. Mas a realidade está mostrando, e assim, eu entendo que tudo, aí falando como espiritualista, eu sei que tudo tem um propósito, e é bem provável que esse evento, que causou uma comoção muito grande no mundo, porque ele era uma pessoa muito conhecida, e que justamente um dos motivos, eu acho, dele ter sofrido esse atentado foi justamente porque ele era uma pessoa que era eficiente, né? Então ele estava fazendo muitas pessoas pensarem de uma forma lógica, de uma forma coerente, de uma forma a entender que valores morais são importantes, de entender que a vida de cada ser humano é importante. E ele estava sendo eficiente, tanto é que multidões, ele ia nas universidades e multidões de jovens se reuniam para ouvi-lo e para debater com ele. Então, eu sei que isso provavelmente tem aí um propósito muito grande, porque causou uma comoção e trouxe muitas reflexões para muita gente. E acho que principalmente para aqueles que mais precisam entender que divergir não é o mesmo que você querer que o outro que pensa diferente de você não exista. A gente tem que entender que a gente precisa conviver com as diferenças, e as diferenças é que trazem evolução. Porque se todo mundo pensar também exatamente igual, as coisas não saem do lugar, a roda não gira, mas que é extremamente necessário o respeito e principalmente as pessoas entenderem que o fato de você divergir, porque o outro pensa diferente de você, às vezes ele tem algo importante a dizer. E infelizmente a gente está vendo também essas pessoas, principalmente a juventude, perdida em certas narrativas aí que não condizem com a verdadeira essência humana. E justamente eles tentam desumanizar os adversários e com isso tentar justificar os atos desumanos, né? Os atos que são inaceitáveis. E a gente está vendo, principalmente, infelizmente, a mídia, essa mídia que a gente sabe a quem pertence, fomentando essas desavenças e esses sentimentos baixos e que acabam causando esse tipo e estimulando esse tipo de atitude e de divisão. Que interessa a eles, né? Dividir para controlar. Então, que a gente tente, a partir desses eventos, desses acontecimentos, realmente parar, refletir
e entender que nós somos um retalhinho aí nessa humanidade. Então está na hora da gente começar a agregar, né, a formar realmente uma colcha harmoniosa, uma, assim, uma criação divina e harmônica, com todas as suas características, né, com todos os seus pedacinhos, cada um na sua estampa, cada um com a sua cor, cada um com o seu detalhe e a sua característica, as suas peculiaridades, mas que todos esses retalhos podem conviver de uma forma harmônica. E para isso a gente tem que entender que esses movimentos que tentam causar as divisões estão impedindo que muitas pessoas consigam evoluir e, e atingir, né, e fazer parte desta obra magnífica e divina, que é o que a gente está tentando construir nesse momento de transição para uma nova era de mais harmonia, de mais amor, de convivência realmente respeitosa, né? Então que cada um aí continue aí tecendo o seu trabalho com coragem, com amor, com compaixão, com compreensão e que o resultado disso realmente seja lindo e harmônico e traga assim muita evolução, que é o que a gente está buscando aqui. E é isso, e é dessa forma, tecendo a nossa colcha de retalhos, que a gente vai melhorando e a nossa paz interior e vivendo de uma forma realmente feliz. A cada, um pouquinho, construindo um pedacinho dessa felicidade a cada dia, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.